Boa noite, meus amores. Tudo bem com você? Que saudade de vocês, né? É a última live do dia. Não vou morrer não, hein? É a última live do dia. E essa live eu adoro ela, porque a gente fala tudo um pouco e bem rápido. E vamos trazer para o final. Grupo preso que ia atacar Flávio Bolsonaro, entre outros, né? Isso mesmo, preparando o pessoal para atacar. Meus queridos, a política e seus rumos, né? Por isso que eu vejo muitas vezes a pessoa desiste do nada, muda discurso. Será que estão com medo de alguma coisa? Muita coisa acontecendo, né? Olha, o Zema então já tem vice, é o Girão. Senador Girão vai ser. Ele desistiu da candidatura, então, né? E ao governo do Ceará, né? E agora também ele vai ser vice do Zema, beleza? Isso aí, aceitou o convite agora há pouco. Moraes deu 5 dias para a PGR decidir, opinar sobre Flávio voltar a ver o Bolsonaro. 5 dias. Acredito que a PGR vai, amanhã mesmo, vai estar já opinando e depois Moraes vai decidir. Eu acredito que Moraes vai revogar a decisão dele mesmo, que era de impedir, e vai permitir que o Flávio, então, volte a visitar o pai. Oferecimento dinheiro esquecido também, tá? Não perca a oportunidade, que é a última semana. E depois o seu dinheiro vai para a mão do Lula. É isso mesmo, mão do Lula. Tá aí, ó. Muito de gravar vídeo, tá? Mas não tinha como não vir aqui. É muito bom isso, né? Quando temos apoio. Eu descobri pela plataforma que tinha direito a um retroativo que eu nunca imaginava. Então fui lá, fiz o procedimento e logo já entrei com o pedido. E adivinha? Recebi R$ 17.832 de retroativo que estava perdido. Gente, é muita felicidade isso. É justiça que veio com atraso. Mas chegou. Obrigada mesmo. Bom, tá aí. Chegou mais informações para mim aqui agora, viu? Então, pessoal, você liga a sua câmera, coloca aqui em cima. E aí vai aparecer um negocinho amarelinho na sua tela, você clica, pronto. Ou fixo nos comentários ou aqui embaixo o link. Não perca. É em torno de 20 e poucos mil reais aí que algumas pessoas têm para receber. Quando você entrar aqui, tem o WhatsApp, tem tudo aí dentro, tá bom? Você vai encontrar tudo. Beleza? Vamos lá. Donald Trump também, né, pessoal, revogou o visto da embaixadora do Brasil lá em Washington. E ela é persona não grata lá agora e tem que deixar os Estados Unidos. É uma retaliação que o Lula não permitiu que os dois, né, enviados de Trump viessem para as eleições aqui no Brasil. Donald Trump não ia deixar isso barato, né? De jeito nenhum. Pessoal, nós temos aqui uma informação, tá? Muito grave, tá? Gravíssima. Um grupo, um grupo foi preso hoje organizando ataques no dia dos debates, enfim, porque sabia que o cara ia lá, né, naquela emissora. Ataques, pessoal. Ataques aos candidatos a presidente da República. Nós vamos saber disso tudo agora. Falar isso tudo agora é o último pedido também do Esdras. Nós precisamos chegar a um certo valor para ele fazer os exames que precisam, a infecção na boca, o cabelo tá caindo lá, deu algum problema lá, lepra, não sei o que no cabelo dele, na cabeça, e tá sofrendo de dor. Eu peço a vocês que nos ajude, pessoal. Falta R$ 800 para o nosso valor e nós queríamos chegar a esse valor. Tá aqui, ó, 27998005395. Envia o comprovante. Esse comprovante eu vou te responder e eu vou colocar ele salvo aqui, porque sexta-feira você vai concorrer ao Biogama, tá bom? Sexta-feira. QR Code aqui ou aqui. Esse número aqui é Zap e é Pix. Você tem que colocar o 27, tá bom?
Nos ajude. Vamos fazer a força aí que nós vamos chegar lá. Beleza? Grupo, Operação Mira Grupo suspeito, pessoal, então, de ataque a candidatos. Policiais civis fizeram hoje, então, a operação, agora há pouco, contra suspeito de participação em grupos nas redes sociais, suspeito de discutir atentado bomba durante os debates eleitorais do segundo turno nas eleições deste ano. O suspeito tem em torno de 19 e 31 anos. Segundo investigações, os suspeitos também são responsáveis por disseminar ódio contra as mulheres. Dos investigados é um seminarista vinculado a um mosteiro em Pernambuco. Segundo investigações, ele participava ativamente de discussões sobre a estrutura nacional de uma rede extremista. Agentes fizeram busca no alojamento usado por ele. Nessa terça-feira, estão sendo cumpridos 8 mandatos de busca e apreensão em 5 estados: Santa Catarina, Paraná, repetindo, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, tá? Em desfavor dos suspeitos de envolvimento com os grupos extremistas. De acordo com investigações, havia discussão de invasão de edificações, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas, compartilhamento de plantas arquitetônicas e modelos de tridimensionais de prédios situados na região central da capital, como o Palácio do Planalto. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas, ligado ao Ministério da Justiça. Ele estava olhando, pessoal, a planta do prédio. Por que a planta do prédio? Saber exatamente as salas para eles agirem e executarem o seu plano. Tipo o Kennedy, né? Kennedy foi morto assim, né? Nos Estados Unidos, foi Kennedy? Acho que foi Kennedy, né? Tá aqui, ó. O foco dos investigados não era uma pessoa específica ou um local específico. Eles estavam, sim, planejando o ataque a prédios específicos, né, principalmente aí na esplanada dos ministérios, mas o foco era contra o sistema político como um todo e não só um partido ou um lado direita ou esquerda. Apesar dos envolvidos, no geral, não serem de Brasília, então a responsabilidade ficou aqui com a Polícia Civil do Distrito Federal por conta da localidade do ataque, né? O ataque estava sendo planejado para que acontecesse aqui em Brasília, então essa responsabilidade ficou com eles. Segundo a polícia, as conversas incluíam, então, a escolha de possíveis alvos, o recrutamento de participantes de outros estados e até mesmo o compartilhamento de mapas, plantas e modelos de prédio da região central da capital federal. Uma colega nossa, né, da imprensa, questionou como que esses investigados conseguiu esses mapas, né? Se havia alguém aí infiltrado que pudesse ter divulgado esses mapas. Esses mapas, muito possivelmente, são mapas públicos, né? Então, de prédios públicos que passaram por reformas recentes. Então, é uma coisa, então, que a Polícia Civil, né, junto com todas as outras autoridades, vai seguir acompanhando e investigando, né? A polícia destaca, então, que, por enquanto, a investigação apura crimes como associação criminosa, incitação ao crime e apologia ao crime. Até o momento, eles não se enquadram na lei de terrorismo, mas vale destacar que entre as conversas, né, entre esses participantes, esses investigados, eles falavam também sobre criação de artefatos explosivos. Então, é algo que vai ser foco das investigações da Polícia Civil também. Tá aqui. Isso mesmo, pessoal. Kennedy foi morto, né? Kennedy foi morto exatamente como esse grupo quer fazer. Kennedy foi morto como? Enquanto ele desfilava em um carro aberto nos Estados Unidos, né? Um doido lá, ele subiu a um prédio, acho que numa livraria, alguma coisa assim, biblioteca,
E lá de cima do prédio ele deu um tiro na cabeça e outro no pescoço, se não me engano, em Kennedy. E ele morreu, né? Antigamente, né, pessoal? 1960 e bolinha, né? Que imaginar? Hoje tá muito perigoso, né? Mais ainda, mas você vê que esse grupo está tentando fazer a mesma coisa que aconteceu há anos. Eu acho que são 4 presidentes dos Estados Unidos que foram mortos, se não me engano, né? Já, né, em atentados. Grupo suspeito de planejar ataques a autoridades em Brasília no período das eleições foi alvo de uma operação da PF. Beatriz Souza está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes de como essa quadrilha, de como esse grupo planejava fazer esses ataques, inclusive em dias de debates e sabatinas de candidatos à presidência, né, Beatriz? Seja bem-vinda, uma boa tarde. Oi, Cássio, muito boa tarde. Pois é, um assunto muito sério, né, Cássio? Essa operação deflagrada hoje se chama Operação Rede Interrompida, porque se trata justamente de um grupo, uma rede que planejava esses ataques em debates eleitorais, principalmente do segundo turno. E essa operação nasceu, Cássio, após um relatório técnico produzido pela Cyberlab, que é vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. E esses integrantes, né, deste grupo, eles planejavam nas redes sociais, na chamada Deep ou Dark Web, planejavam então esse ataque com bombas aqui em Brasília, também em debates eleitorais do segundo turno. Os integrantes desse grupo tinham idades entre 19 e 31 anos. Junto com eles, a polícia encontrou mapas, né, planilhas com todos os detalhes para esse planejamento que eles estavam fazendo para esses ataques durante o segundo turno das eleições, e foram cumpridos mandados nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e também no Rio Grande do Sul. Lembrando que a polícia segue com essa investigação justamente para saber se tinham outros integrantes que possam também estar planejando esse tipo de ataque durante as eleições desse ano, viu, Cássio? Volto com você. Perfeito, Bia. Obrigado pelas investigações, mas também pelas apurações e pelas informações. É muito aqui no nosso 3 em 1. Obrigado. Qualquer novidade, volta a trazer pra gente. Olha só, gente, essa operação por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio também do Ministério da Justiça, é muito importante, porque esse grupo, ele tinha informações privilegiadas, tinham plantas, né, mapas arquitetônicos de diversos pontos de Brasília, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, estava planejando de forma violenta um ataque, inclusive em instituições ou prédios que poderiam acontecer sabatinas ou debates políticos. Ou seja, a gente está diante de um grupo planejando atentados e ataques contra as nossas autoridades, Alangani. Pois é, né? Se já não bastasse os problemas que tem o Brasil, criminalidade de faixa de Gaza, de guerra de Rússia e Ucrânia, agora vem atentado terrorista também, né? Então, enfim, situação muito grave. A polícia, ainda bem que conseguiu desvendar a tempo e, enfim, uma situação preocupante. Ô, Dávila, como é que você vê também essa situação de um grupo onde a polícia conseguiu investigar e encontrar nesse esconderijo, nesses lugares, eles tinham ali aulas, né, de como fazer esses ataques, informações, mapas, plantas, né, para efetivar esses ataques. Como é que você vê isso diante de uma eleição extremamente tensa, polarizada? Tivemos já um exemplo há quase aí 4 anos, né, no episódio do 8 de janeiro, e agora, mais uma vez, autoridades e todo o processo eleitoral sendo ameaçado. Cássio, toda vez que nós temos radicalização do processo político, a violência começa a entrar na equação. Isso não acontece somente no Brasil com esse planejamento. Felizmente, a Polícia Federal conseguiu desmantelar. Mas em vários países na América do Sul isso aconteceu, na América Latina acontece toda hora, e na própria Europa, ultimamente, e nos Estados Unidos. Nós tivemos Donald Trump que tomou um tiro na orelha, lembra? Então, assim, a violência, ela está intrinsecamente ligada à polarização, à radicalização da política. Por isso, a melhor forma para combatê-la é justamente buscar o fim desta polarização com candidaturas de centro, e é também usando a inteligência da polícia, como ocorreu nesse caso, para desmantelar a rede e não deixar que a violência seja mais
uma coisa que interfira no processo eleitoral de uma democracia. É muito importante o trabalho da inteligência, a cooperação das forças de segurança para evitar este tipo de crime. Mário Vitor, inclusive, a polícia descobriu que um dos planos deste grupo ou dessa quadrilha era colocar explosivos em prédios que aconteceriam os debates eleitorais lá na capital federal. Você vê, Cássio, a gente já está com um problema porque... Eu observei uma coisa e gostaria de deixar um alerta. Os ataques, eles estavam recrutando jovens, tá? Tipo o que a Ucrânia faz aí, com esses idiotas aí. É idiotas mesmo. Isso mesmo. Cara que sai do seu país e vai para outro país lutar lá, é um idiota, tá? Aí depois a mãe fica querendo fazer vaquinha para trazer os pedaços dele lá. É um idiota, isso mesmo. Tem que lutar pelo seu país, seu idiota. É o seu, nosso país. É. Hoje eu vi um vídeo aí de uns rapazes lá na Ucrânia. Aqui é não sei o quê, dentro de um acampamentozinho lá, no meio do mato. Aqui, vem pra cá, não sei o quê, papapá. Aí depois que morre lá, aí tem que fazer vaquinha pra trazer o translado do corpo. Fica aí, tá bom? Se você abandonou o Brasil, que tá uma bosta, e foi pra lá pra lutar, então você não merece nem ser enterrado aqui no Brasil, tá? Você fique aí. Eu não desejo mal a ninguém, tá? Eu não tô desejando aqui que aconteça o mal para essas pessoas. Só tô falando o seguinte, se você for pra lá e acontecer o pior, fique pra lá, né? Fique pra lá. Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Recrutando esses jovens para poder fazer ataque. Veja bem que coisa interessante que eu observei. Os ataques, pessoal, não seria no primeiro turno. Os ataques seria no segundo turno. A probabilidade de segundo turno é Lula e Flávio, né? Se for, é esses dois. Se ganhar no primeiro turno, é Flávio. Mas, segundo, né, pesquisas, etc e tal, vai dar sim segundo turno. Então, a pergunta que eu faço para você, quem que seria morto no segundo turno? Lula e Flávio. Você acha que esse grupo iria matar quem? Lula ou Flávio? Os dois não. Eles têm sim alguém aí. Eles têm alguém sim que eles idolatram. É um ou outro. E eu desconfio quem é. A Polícia Civil está investigando. E daqui a pouco nós vamos saber então aí já, ó. A primeira organização no Brasil para matar candidato no segundo turno. Olha onde nós chegamos. Quero pedir mais uma vez, encarecidamente, às pessoas que estão ajudando o Esdras. Tem uma mãe chorando nesse momento, assistindo nós, pedindo comida para o filho. Comida. Pessoal, Esdras está abandonado nos Estados Unidos. É o nosso último pedido, tá? Amanhã nós não vamos mais pedir para o Esdras. Aqui está a chave e eu peço a cada um de vocês que nos ajude. Muito obrigado, boa noite, que Deus abençoe.